Pauta da 46ª sessão ordinária de 2 de janeiro de 2024. Peço ao vereador Padovani a leitura bíblica. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Criatura de nossa companhia. Faz a leitura do livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Peço ao secretário a verificação do voto. Do vereador Ivan e do vereador Marquinhos, que estava hospitalizado. Tanto o vereador Ivan quanto o vereador Marquinhos justificaram suas ausências. Peço a dispensa, então, da leitura da ata da sessão ordinária anterior. No silêncio dos vereadores, a ata está aprovada. Peço a leitura dos demais expedientes. Relatório. Parecer das comissões sobre a lei orçamentária, o PL 44 de 2023. Dispõe sobre o orçamento anual do município de Guaraçá para exercício financeiro de 2024, estimando a receita fixa e despesa. Eu vou fazer a leitura do relatório, a ausência do relator Ivan e do relator Marcos. Parecer sobre o PL 044-2023, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Em análise ao PL 044-2023, Lei Orçamentária para 2024, destaco alguns pontos conflitantes com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias número 948-2023. No PL 044-2023, em seu artigo 5º, parágrafo 3º, traz da seguinte forma: artigo 5º. Os recursos da reserva de contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme abaixo. Total, R$ 479.179,92. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, entende-se como outros riscos e eventos fiscais imprevistos as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção de serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor. Parágrafo 2º. A utilização dos recursos de reserva de contingência será efetuada por ato do Poder Municipal, Executivo Municipal. Parágrafo 3º. Não se efetivando até o dia 1º de dezembro os riscos fiscais relacionados aos passivos contingentes e intempéries, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Poder Executivo Municipal para atender despesas com pessoal, encargos sociais e outras despesas de custeio ou de capital. Observe que no parágrafo 3º destaca: não se efetivando até o dia 1º de 12 de 2024, poderão ser utilizados por ato do Poder Executivo Municipal para atender as despesas com pessoal, encargos sociais ou de capital. Nesse sentido, para atender a essas despesas, haverá necessidade de um decreto. Para isso, o que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias número 948/2023, determina o seguinte: seção 2, do equilíbrio entre receitas e despesas, artigo 8º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituídas de dotação global e corresponderá na lei orçamentária a no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista para o município, destinada ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, nos termos do inciso 3º do artigo 5º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para 1. Atendimento dos riscos fiscais. 2. Servir de cobertura para créditos adicionais durante o exercício. Parágrafo 2º. A partir do dia 15 do mês de dezembro de 2024, saúde e reserva de contingência destinada para atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. Portanto, o PL 44/2023 tem de estar de acordo com a Lei 948/2023, LDO, e a data a ser colocada no artigo 5º, parágrafo 3º, é a da LDO, dia 15 de dezembro de 2024. Sobre o cálculo apresentado no artigo 5º, o PL está correto com a LDO.
Dos créditos adicionais, no PL 044/2023, seu artigo 6º traz. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal e da Seguridade Social até o limite de 30% do total geral dos orçamentos, utilizando como recurso para tais suplementações aqueles definidos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 1º. O controle da execução orçamentária será utilizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50 da LRF. Transcrevo parte. Até o limite de 30%, horas, está em desacordo com a LDO. Lei 948/2023, que traz o seguinte em seu artigo 25. Artigo 25. O projeto de lei orçamentária anual e de créditos adicionais, bem como suas propostas e modificações dos termos da lei orgânica do município de Guarapissaba, serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Nos termos dos artigos 7º, 42 e 43 da Lei Federal número 4.320/64, fica o Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no limite de 20% no total geral da despesa fixada para o Executivo e Legislativo de Guarapissaba. Parágrafo 2º. Ficam autorizados e não serão computados para efeito do limite fixado no caput deste artigo os casos de abertura de créditos adicionais suplementares de: primeiro, ajustamento de dotações do mesmo ordem e unidade, desde que não se altere o montante das categorias econômicas e das fontes de recursos. E 2, insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida pública. 3, tendência ao provável excesso da arrecadação no exercício. 4, superávit financeiro das fontes de recursos do exercício anterior. Portanto, na LDO, Lei 948/2023, consta 20% o limite para a suplementação anual, e no PL 44, o Poder Executivo enviou com 30%, o que configura-se transgressão à lei, conforme detalhado abaixo. No livro Manual do Gestor Público, de autoria da empresa contratada, página 233, coloca esse tema complexo com a tabela de punições previstas por transgressões da lei de responsabilidade fiscal, nesse caso sobre o planejamento. Um dos itens que compõe todo o arcabouço de punições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal está de não elaborar o projeto de LOA da forma compatível com a PPA e com a LDO e com as normas de lei, e não entregar no prazo, pena de cassação de mandato conforme decreto 201, artigo 4º, inciso 5º. Então, aqui, no caso, não está sendo elaborado, de acordo com a LDO. Então, tem que haver a correção. Permissão para efetuarem operação de crédito por antecipação da receita. Artigo 10º. Durante o exercício 2024, o Poder Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido para financiamento de programas de investimentos previstos nesta lei. Entendendo-se que o artigo 10º não pode ser incluso na LOA, Lei Orçamentária para 2024, pois se trata de permitir que o município efetue operação de crédito por antecipação da receita, o que não é permitido pela legislação por ser um ano eleitoral. Vejamos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Das operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32. E mais as seguintes: realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. 2. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. 3. Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação obrigatoriamente pré-fixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que vier esta substituir. 4. Estará proibida, enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada. No último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal, as operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito de que dispõe o inciso 3º, artigo 67 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação da receita realizadas por estados e municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido
pelo Banco Central do Brasil. Terceiro, o Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo de crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará sanções cabíveis à instituição credora. Portanto, no último ano de mandato do prefeito municipal, não poderá efetuar a operação de crédito do área. Portanto, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento decidem pelo encaminhamento deste parecer à Prefeitura para correções. Coloco então a palavra livre aos vereadores para a discussão da proposta. Acho que estou com a palavra, presidente. De acordo com o parecer, eu já dei uma breve análise, realmente contém erros e deve ser encaminhado realmente da prefeitura para as correções, né? Para que não haja prejuízo aos serviços públicos, aos nossos municípios, né? Com a devida correção, retorna-se de novo à prefeitura para a nova análise, né? E possível aprovação. Seria isso, presidente. Obrigada. A palavra continua livre aos vereadores. Não havendo mais expedientes para hoje, nós retornaremos na semana que vem, se assim a Prefeitura já tiver encaminhado, né, retornado com
com uma resposta desse parecer. Eu vou seguir então agora com o expediente para a Prefeitura, para que eles analisem e nos respondam, né, nos retornem quanto antes para a gente poder encaminhar as comissões. Com isso então, encerramos a sessão, desejando a todos uma boa tarde.